Muito bom, pessoal. Então, hoje, a ideia é a gente discutir um pouquinho sobre transfusões de plasma. E aí, vamos discutir um pouquinho desde fisiopatologia, de alguns conceitos antigos que vale a pena revisitar, e o que a gente tem de novo, e, eventualmente, nossa situação dentro da HEMO e a situação do mundo todo com relação a isso, né? Então, hoje, o patrono da aula é o Dr. Valdir, que nos motivou nesse clima junino. Então, em homenagem a ele, eu coloquei esse primeiro slide aí, para que a gente tenha uma reunião bem descontraída e bem eficiente, né? Então, vamos lá. A versão fora da época junina é essa, mas vamos em frente. Então, primeira informação importante. Como é que se dá a transfusão de plasma mundo afora, né? O que a gente vê é que isso é uma prática bastante heterogênea. Na grande maioria dos serviços, a gente tem desvios grandes com relação à prática assistencial do uso desse hemocomponente. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um estudo que foi feito nos Estados Unidos, 62 hospitais, que avaliou a taxa de transfusão de plasma por 100 altas, né? 100 dias de tratamento, perdão, de pacientes internados. E aí aqui na linha horizontal, a gente vê o número da instituição, né? Cada instituição é representada por um número, e aqui no vertical você vê a quantidade dessas transfusões de plasma nesses 2 anos, 16 e 17. Então, a gente vê que tem uma complexidade muito diferente, tem realidades muito diferentes, instituições que estão num extremo e outras completamente num extremo diferente. Então, o primeiro conceito que fica que é extremamente heterogêneo e a gente tem dados conflitantes mesmo em serviços de países bastante desenvolvidos. Quando a gente tenta ver a realidade de outros países, principalmente para tentar comparar com os nossos dados, a gente tem que trazer alguns parâmetros aí de comparação mais ou menos homogêneos e uniformes para a gente tentar trazer uma ferramenta útil, né, que a gente consiga utilizar no nosso dia a dia. E aí, quando a gente compara aqui, então, França, Reino Unido, Nova Zelândia, Noruega, Estados Unidos, o principal parâmetro de comparação que a gente vai utilizar é essa taxa entre a proporção de hemácias para a taxa de plasma, de unidades de plasma. Os conceito mais antigo é que existia uma equivalência mais ou menos grande, então tínhamos algo em torno de 1 para 8, 1 para 9, 1 para 3, 1 para 4, e os estudos mais recentes estão caminhando para o outro lado, né? A cada 8 hemácias, a cada 7 hemácias, uma transfusão de plasma. Esse outro estudo aqui também, no Reino Unido, mostra aí, em uma década de uso dessas transfusões, que elas vêm caindo em número absoluto. E quando é analisado a questão qualitativa dessas transfusões, o que se vê é que 60% das transfusões são classificadas como justificadas. As outras 40% não eram justificadas de ter sido realizadas. E quando a gente compara com os números da HEMO, o que a gente consegue perceber, isso aqui são dados dos últimos 12 meses da HEMO, que a gente está ali mais ou menos de um PFC para cada 5 unidades de concentrado de hemácia, né? Então, a gente transfunde menos, por exemplo, que os Estados Unidos, um pouco menos que a Noruega, mas talvez esteja próximo aqui da Nova Zelândia, alguma coisa nesse sentido. Então, essa é a nossa fotografia do momento atual. E quem que pede essas transfusões, né? Quem são esses prescritores e por que motivos que eles fazem essas solicitações? Então, esse estudo aqui foi publicado na Transfusion há uns anos atrás, pelo Mark Yaser, lá de Pittsburgh, e ele conseguiu mapear essas situações, né? Então, via de regra, pegar todas as requisições, a gente vai ver assim que tem uma miscelânea de prescritores, né? Desde subespecialidades médicas, cirurgia cardíaca, especialidades cirúrgicas, né? E aqui, quando ele fala sobre especialidades médicas, subentende-se não cirúrgicas, né? Clínicas. Parte de emergência, medicina de família, você tem um monte de profissionais envolvidos. E quando a gente vai avaliar o motivo por que foi feita essa transfusão, o que a gente consegue ver? Primeiro, a grande maioria das transfusões acontecem num contexto de um RNI alterado
pré-procedimento. Um outro indicação bastante frequente, um RNI alto com paciente com sangramento, aqui em torno de 1/3. Tem um outro terço, mais ou menos, 22%, um pouco menos que 1/3, que cai na classificação do outros, né? Que seria o grande problema, que não teria tanto evidência dessas transfusões ou indicação dessas transfusões, ou os dados são menos claros. Então, quando ele começa a olhar essa situação do outros, o que ele começa a enxergar? Você tem a mesma distribuição em termos de atores envolvidos nessas prescrições, clínicas, especialidades clínicas, cirúrgicas, cirurgia cardíaca, todos eles. Mas o mais interessante é esse dado aqui à direita, né? Qual é a justificativa dentro desse outros? 26%, simplesmente porque o RNI está alto, acima de 1,6, sem procedimento, sem sangramento, sem nada. 32% são situações onde o paciente tem um sangramento, mas com RNI normal, ou seja, que não teria, teoricamente, indicação dessa transfusão. Outra situação, sangramento com RNI normal também. E, como toda situação, sem comentários, né? Foi feita a transfusão, pedido, foi enviado, sem muita crítica sobre aquilo que foi pedido. Então, esse é o primeiro problema, né? A gente está transfundindo aí quase 1/3 das transfusões, 20 e poucos %, sem ter muito embasamento teórico para isso. Então, isso acontece no Reino Unido, acontece nos Estados Unidos e também acontece aqui no Brasil. Quando a gente olha esse outro dado também, do pessoal lá de Boston, do MGH, eles tentaram fazer essa mesma análise com as transfusões de plasma que eram realizadas e quais eram as principais indicações dessa transfusão. E assim, com 31% das transfusões, a gente está vendo as questões das transfusões pré-procedimento com RNI aumentado. 28% com sangramento e RNI aumentado, e aí por diante as transfusões com as outras indicações aqui. E a nossa realidade na HEMO, né? Então, quem participou da reunião de resultados de hoje, a gente chegou a discutir isso aqui, né? Então, esses são os dados que são levantados e discutidos aí sobre todas as unidades, o global da HEMO, as nossas transfusões de concentrado de hemácia, aquilo que está dentro do protocolo, assim como o artigo que a gente publicou lá, que a gente mostrou agora há pouco, as classificações e o que estava em outros. Outros, essa barrinha verde aqui, né? Então, 9%, 10% com relação à hemácia, 10%, 14%, até 15% com relação à plaqueta, mas quando a gente chega aqui em transfusão de plasma, a gente está falando algo em torno de 30%, 34% de outros, e não dentro daquelas indicações clássicas da transfusão. Então, isso é o que motivou essa nossa conversa de hoje, da gente tentar estimular esse bate-papo entre nós e, lógico, essas interações com os nossos clientes, com os médicos colegas, para que a gente consiga diminuir esse número de solicitações, eventualmente, que não estejam agregando nada para o paciente. Muito bem. Então, todas essas transfusões de plasma, elas geralmente se baseiam num raciocínio lógico, que parte de algumas premissas, né? Primeira premissa é que um RNI, ou um tempo de protrombina aumentado, está associado com aumento de risco de sangramento. A segunda premissa é que transfundir o plasma, você vai corrigir essa alteração do exame. E, consequentemente, se eu corrigir a alteração do exame, eu vou reduzir o risco do sangramento. Então, lógico, de maneira quase que um sofisma, a gente chega na conclusão que o plasma reduz o risco de sangramento. Mas, o que parece óbvio nem sempre é verdadeiro, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que olhar é qual que é a relação realmente existente entre risco de sangramento e alteração do RNI. Primeira informação que é importante, sabe-se que o tempo de protrombina ele foi criado, ele foi validado para controle dos antagonistas de vitamina K,
ele não foi validado para avaliar risco de sangramento nos estudos iniciais. E aí, qualquer extrapolação que a gente faça para avaliar uma coagulopatia baseada nesses exames, eles têm dados muito frágeis, evidências muito frágeis por trás, que não dão tanto esse substrato. Então, quando a gente vai pensar aqui na cadeia coagulação, né, exatamente aqui a figura direita, a gente vê que o tempo de protrombina vai avaliar basicamente a via extrínseca, atividade de fator 7, fator 10, fator 5, fator 2, 1, que é o fibrinogênio, né? Então, a gente está avaliando um setor bastante específico da coagulação e não necessariamente isso está associado com risco de sangramento. Então, a afirmação que fica logo de cara é que o TP, ou RNI, ou INR, não é um bom preditor de risco de sangramento. E da onde que a gente tira essas informações? De alguns estudos nem tão recentes. Então, se a gente avaliar esse estudo aqui de 1981, foi de quando, provavelmente, o Dr. Carlos aí estava correndo seus primeiros 200 quilômetros, e já tem um certo tempo que isso aconteceu. Ele avaliou aqui, basicamente, 200 pacientes que foram submetidos à biópsia hepática e tentou correlacionar o sangramento cirúrgico com o valor do RNI, né? Então, basicamente, para a gente entender mais fácil aqui embaixo a gente tem a atividade de protrombina em porcentagem, quando acima de 70% é considerado normal, então esse texto aqui é considerado normal, e aqui a gente teria uma atividade de protrombina alterada. E um sangramento que acima dessa linha pontilhada seria aumentado também. Então, você vai ter situações que o paciente tem sangramento e um coagulograma alterado, mas também vai ter sangramento com coagulograma normal, e não vai ter sangramento com coagulograma normal, e não vai ter sangramento com coagulograma alterado. Então, basicamente, ele não é um bom preditor de risco para biópsias hepáticas, isso a gente já sabe há 40 anos. Estudos mais recentes, estamos falando aí de 15 anos atrás, 15 anos mais ou menos isso, também lá do pessoal do MGH, publicou na Transfusion, tentou avaliar esses procedimentos invasivos, mas que a gente faz geralmente não em centros cirúrgicos, não de alta complexidade, né? Procedimentos menos intensos, né? Então, angiografia, broncoscopia, biópsia hepática, punção transjugular do fígado, paracentese, até biópsia renal. E tentou correlacionar os pacientes que tinham testes anormais e os pacientes que tinham teste normal, e ver qual deles a gente tinha sangramento, se existia um sangramento excessivo nesses pacientes. E o que foi visto é que realmente não tinha nenhuma diferença entre os pacientes, talvez aqui nos pacientes de biópsia renal, mas lembrando que foi só um paciente em 9 que teve sangramento, contra 33 e 110. Então, os números são pequenos, todas as categorias aqui são pequenos, a não ser implante de catéter venoso central, que aí tem números mais expressivos e uma segurança maior nessa informação, mas a gente não consegue afirmar que uma alteração de RNI prediz um risco maior de sangramento para procedimentos invasivos de pequeno e médio porte. E aí, quando a gente pensa assim, então, ok, vamos transfundir o PFC para tentar corrigir o RNI. Então, a gente já entendeu que talvez o RNI não é um grande preditor de risco, mas vou tentar transfundir para ver o que acontece. Isso aqui eu tirei essa tabelinha procurando na internet esse conteúdo, achei no site do SHH, mostrando exatamente a presença de cada fator, a concentração, meia-vida e o nível hemostático necessário para poder fazer a hemostasia de maneira adequada, e mostra que a gente tem todos aqueles fatores que a gente já conhece aí, e também, se a gente olhar na RDC, esses são os parâmetros que são avaliados para controle de qualidade de hemocomponente, né? Então, vai avaliar TTPA, fator 8, fator 5, basicamente, é isso que a gente vai procurar dentro de um plasma. E aí, essa figura talvez seja a mais importante de tudo isso que a gente vai conversar hoje. Aqui a gente vai tentar entender a atividade do fator de coagulação e aqui embaixo o RNI que esse paciente apresenta. Essa correlação é uma curva quase que logarítmica, de tal maneira que, se a gente pegar um paciente que tem um RNI aqui em torno de 1,3 ou até 1,7, 1,8,
a gente vai ter um nível de atividade de protrombina, de atividade de fator de coagulação alto, e uma transfusão de plasma aqui vai aumentar muito pouco a quantidade de fator presente nesse quadro. Então, a mudança que tem do RNI num paciente que tem uma alteração muito pequena, abaixo de 1,7, 1,8, vai ser muito pequena. Então, você vai ter uma expectativa de impacto menor, porque ele já tem muito fator de coagulação. Por outro lado, num paciente que tem uma atividade de fator de coagulação muito baixa, em torno de 20%, e você vai fazer uma transfusão da mesma dose de plasma, dos 15, 20 ml por quilo, que for, você vai ter um grande impacto na quantidade, na diminuição do RNI desse paciente. Né? Então, espera-se um impacto de diminuição de RNI muito maior naqueles que já têm um RNI muito alto do que aqueles que têm um RNI pouco alargado. Isso fala por que muitas vezes aquela transfusão, um paciente que está com RNI de 1,6 e vai querer fazer um procedimento qualquer lá invasivo, a transfusão de plasma não vai ajudar muita coisa, né? Em comparação com outro que tem um RNI muito mais alargado, que você vai ter um incremento significativo aqui de fator de coagulação. Ok, então o que tem de estudos com relação a isso também? Esse estudo aqui também foi publicado na Transfusion em 2006, ele tentou avaliar exatamente isso. Como que era o RNI do paciente antes da transfusão, como é que ficou depois da transfusão. Nos pacientes que tinham RNI entre 1,1 e 1,5, essa foi a mudança que a gente teve no RNI pós-transfusão. Então, se a gente for pensar aqui, 40% mudou 0, mais 30% aqui mudou pouquíssimo. E quando a gente pega os pacientes que estão aqui com um RNI um pouco maior, isso também acaba sendo muito pequeno, até 1,8, né? Então, as transfusões de plasma aqui vão impactar muito pouco nesse paciente. Quanto menor for o RNI, menor é o impacto da transfusão de plasma nesse caso. Esse outro estudo, essa outra tabela aqui, ela mostrou também um dado bastante semelhante, né? 121 pacientes, eles analisaram aqui o tempo depois da transfusão do plasma e qual que foi a média de mudança do RNI e a proporção dos pacientes que conseguiram atingir 50% de correção do RNI. Então, se a gente for ver aqui no grupo que recebeu as transfusões, claro, a média foi ver assim, 0,05, 0,06, 0,07. É um impacto de quase menor do que 0,1 no RNI do paciente. E a proporção daqueles que conseguiram diminuir 50%, correção de 50%, a gente está falando aqui em 10%, 24%, 15%, 6%. E quanto vai passando o tempo depois da transfusão, você vê que vai caindo isso. A gente sabe, o fator de coagulação é lábil, né? Você tem um tempo ótimo aqui em torno de 2 a 4 horas, depois vai perdendo atividade. Então, as transfusões pré-operatórias, elas devem acontecer próximos da cirurgia, né? Não adianta a gente fazer isso no dia anterior da cirurgia, como frequentemente a gente vê em algumas situações. Então, quanto menor o RNI, menor o impacto, e muitas vezes a gente está fazendo transfusão muito mais como ansiolítico do que como efetivamente diminuir o risco de sangramento do paciente. Esse estudo é bastante recente, foi publicado esse mês na Transfusion, e ele tentou avaliar, parecido com o que a gente viu naquele estudo anterior, exames também, exames e cirurgias, procedimentos invasivos de média complexidade, baixa complexidade, relacionado com transfusão de plasma e não transfusão de plasma, né? Foi um randomizado. O número foi pequeno, foram 52 pacientes, 26 para cada braço, mas procedimentos que a gente vê no nosso dia a dia, né? Colonoscopia, biópsia, paracentese foi a maior parte dos procedimentos, né? 38%. E o que a gente viu como resultado desse exame? O endpoint que eles viram foram 2. Avaliaram a mudança do RNI e o quanto que caiu a hemoglobina como um marcador indireto de sangramento, né? Então,
quando a gente olha aqui no grupo que recebeu a transfusão de plasma, a queda, a diminuição da hemoglobina com relação ao pré-procedimento pré-transfusional foi em torno de 0,6 gramas, e no grupo que não recebeu, 0,4 gramas, com um P não significativo. E nos pacientes, a mudança do RNI, em média, 0,2, e no grupo que não recebeu, obviamente, 0. Então, esse estudo ele tenta mostrar para a gente que essas transfusões de plasma pré-procedimento para aqueles procedimentos citados, eles têm pouco impacto no valor do RNI, mas diminui também de maneira pouco significativa o sangramento, na verdade, sem significado estatístico, né? Então, quem recebeu a transfusão, quem não recebeu, não mudou absolutamente nada, né? E aqui a gente está avaliando pacientes que tinham um RNI aqui em torno de 1,89 contra 1,95. Então, não está falando tanto de RNI de 1,2, 1,3, são números bem mais alterados, mas ainda dentro dessa alteração, dessa faixa até 2, né? Algo que eles consideram como alteração mais leve. Muito bem. Esse outro estudo aqui é bastante interessante também. Ele foi feito em 10 hospitais americanos, englobando aí 72 mil transfusões de plasma em mais de 9 mil pacientes, tentando avaliar qual que é o contexto dos Estados Unidos, né? O levantamento desses dados. E aí, quais foram as informações que foram encontradas aqui? Bom, primeiro, a dose média utilizada de plasma foi de 2,7 unidades, o RNI pré-transfusional em 2,4, a média mediana de 1,9, e o decréscimo em torno de 0,6 aqui, e a mediana 0,2, né? Então, aqui, a gente vê nesse gráfico exatamente isso, a diferença, o delta do RNI com relação aos pacientes, né? Se a gente pegar essas 4 primeiras fileiras aqui, a gente está falando em torno de mais de 60% ou 50% dos pacientes tiveram uma mudança menor do que 0,2. Então, isso mostra que a transfusão de plasma não corrige o RNI como a gente imagina que corrigiria, baseado naquele sofisma, naquele raciocínio inicial que a gente mostrou. O que mais que ele mostrou nesse estudo aqui? Que a maioria das transfusões, elas se dão de 2 bolsas, né? Como a gente tem aquela questão cultural de transfusão de hemácia, também de transfusão de 2 unidades e não 1 unidade, aqui parece que a gente tem uma tendência aos números pares também, então 2, 4, 6, os números ímpares você tem uma tendência muito menor, e quando a gente olha também o ajuste por peso, a maioria dos pacientes, se a gente olhar aqui até a terceira coluna, nós estamos falando aqui de em torno de 40%, 60% dos pacientes, eles estão tomando doses até 8 ml por quilo, que a gente sabe que é uma dose absolutamente insuficiente para fazer qualquer efeito de reposição de fator de coagulação. Então, a gente está usando doses erradas e não está causando nenhum impacto de melhoria de risco para esse paciente. E, para finalizar, esse estudo também mostrou o impacto da transfusão de acordo com o número de unidades no RNI do paciente. Então, se a gente transfundir 1 unidade, seria quase 0,1, 2 unidades, 3 unidades, e ele encontrou aqui nesse estudo, esse levantamento, que a transfusão de 4 unidades ou 4 ou mais unidades teria o mesmo impacto, de 0,4. Então, isso também dá alguma segurança que nesse estudo especificamente não teve grande diferença, né? A maioria dos pacientes, 4 unidades por quilo, deve ser algo em torno aí de 10, 15 ml por quilo. Bom, tudo bem. Então, primeira afirmação, que o RNI prediz risco de sangramento, a gente viu que talvez não seja, o embasamento teórico não é tão sólido. A segunda afirmação de que o PFC corrige o RNI também não é tão sólida, a gente está vendo que isso não é a verdade na grande maioria dos estudos. Então, agora vamos tentar ver algumas situações clínicas específicas onde realmente isso pode ser utilizado, né? Onde que a gente pode melhorar os cuidados e pode utilizar as transfusões de plasma. O primeiro quadro que eu acho que é importante, a grande maioria dos guidelines trazem isso,
é para reversão de intoxicação cumarínica, os pacientes usando antagonista de vitamina K. E aí a gente tem 3 quadros diferentes, 3 situações diferentes. O paciente que não tem sangramento, o paciente que tem um sangramento leve a moderado e o paciente com sangramento grave. O primeiro ponto importante aqui é definir o que é um sangramento grave, né? Então, tem essa publicação aqui de alguns anos que define o sangramento grave com os sintomas que ele causa e o potencial consequência desse sangramento, né? Então, se a gente pensar hemorragia intracraniana, outro sangramento em sistema nervoso central, tamponamento pericárdico, obstrução de via aérea. Então, todos esses aqui são considerados sangramentos graves, sangramentos importantes. Quando a gente pensa nesses sangramentos importantes, ou transfusão de plasma para sangramento, de modo geral, os levantamentos mostram para a gente que a grande maioria dos pacientes, 75%, são tratados com transfusão de plasma. 43 aqui dos pacientes receberam vitamina K, além da transfusão de plasma, e alguns casos receberam PFC, ou PCC, complexo protrombínico também, ou eventualmente uma associação deles que a gente vai ver logo à frente. E nos pacientes especificamente com sangramento crítico, sangramentos graves, a questão da transfusão do plasma se mantém, vitamina K se mantém, e o complexo protrombínico também. Então, a transfusão do plasma, mesmo nos países desenvolvidos, ainda acaba sendo uma ferramenta bastante utilizada. Mas, naqueles pacientes que têm um sangramento não grave, um sangramento, ou eventualmente sem sangramento, só uma intoxicação cumarínica e sem sangramento grave, a melhor ferramenta acaba sendo a reversão com vitamina K, né? Então, aqui, só para a gente lembrar, as curvas de ação da vitamina K, com o tempo estimado e a queda do RNI, né? Então, a gente pode usar subcutâneo, pode usar de maneira oral e pode usar o injetável, lembrando que todos eles vão funcionar, o que vai mudar é o tempo de ação, a velocidade com que isso vai diminuir, né? Então, nunca esquecer da vitamina K, mesmo quando a gente transfunde plasma, a gente tem que lembrar de repor a vitamina K também. E aí, nesse contexto de sangramento do sistema nervoso central, esse estudo tentou mostrar quais foram as estratégias utilizadas e qual foi a curva de sobrevida desses pacientes. Então, se a gente olhar aqui, a primeira curva, que teve o melhor resultado, foi uma combinação de plasma com complexo protrombínico. Plasma 20 ml por quilo, complexo protrombínico 30 unidades por quilo. Isso foi o que atendeu o melhor resultado em termos de overall survival, né, de sobrevida desses pacientes. A utilização de plasma ou utilização de PCC, de complexo protrombínico, aparentemente é muito próximo o resultado de sobrevida desses dois. O que é ruim é não fazer nenhuma reversão desse quadro com nenhum dos agentes, que a gente já sabe que a sobrevida acaba sendo muito pior. Esse mesmo estudo aqui mostrou para a gente a comparação entre esses agentes, né? E a gente vê aqui destacado aqui no final dessa tabela, utilizando a combinação de plasma e PFC como a referência, que foi o melhor resultado. O que a gente vê aqui, quando você usa o complexo protrombínico e o PFC, você não tem uma mudança significativa depois de uma análise multivariada. Eles têm o mesmo peso em termos de tratamento, de eficácia. Lógico que um peso pior do que o referência, mas entre eles, aparentemente, não tem muita diferença. E, com certeza, são melhores do que o não tratamento, que geralmente vai cursar com desfecho pior. Muito bem, esse outro estudo foi um estudo bastante importante, também publicado há alguns anos no Lancet, e que ele tentou avaliar exatamente esses pacientes que tinham um sangramento importante em sistema nervoso central, com intoxicação cumarínica, né? Os pacientes, para serem introduzidos, ser avaliados no estudo até 12 horas do início dos sintomas, todos eles com RNI maior do que 2, e o principal endpoint avaliado foi
qual a porcentagem dos pacientes que conseguiram atingir um RNI normal depois de 3 horas dessa transfusão, né? E aí, quando a gente faz essa comparação, 9% do grupo do PFC conseguiu atingir esse endpoint e 67% do complexo protrombínico. Quando a gente olha alguns marcadores secundários, né, os outcomes secundários, por exemplo, como a mortalidade em 90 dias, parece que existe uma tendência de mortalidade maior no grupo que usa plasma do que no grupo que usa complexo protrombínico. Mas aqui, talvez pelo tamanho do estudo, a gente está falando algo aqui em torno de 50 pacientes, esse P não foi significativo. Então, mas parece que houve uma mudança importante aí de normalização do RNI. Quando a gente olha esse outro dado aqui, desse mesmo estudo, ele tenta mostrar para a gente essa questão da velocidade da mudança do RNI, da ação do agente, né? Então, ele vai avaliar o volume do hematoma, do sangramento do sistema nervoso central, de acordo com a ferramenta que você utilizou. Então, o azul, CPP, e o vermelhinho aqui, a transfusão de plasma. E o que a gente vê é que tem um aumento maior nos casos que receberam plasma, né? O volume do hematoma aumenta, e depois você tem uma diminuição, enquanto os pacientes que fizeram uma transfusão de PCC, você tem um aumento de volume menor, com uma consequência também de diminuição mais rápida. Essas aqui são as curvas de sobrevida também, mostrando que tem uma tendência, parece que ia separar as curvas, mas o P ainda não foi significativo. Quando analisado com estudos maiores, isso já é um pouquinho diferente. Esse aqui é um deles, uma meta-análise que tentou comparar a utilização desses dois agentes para reversão de intoxicação cumarínica, e aí ele conseguiu, com um número maior de pacientes, né, estão falando de 280 num braço, 239 no outro. Então, conseguiu mostrar que existe uma vantagem favorecendo o uso do complexo protrombínico. Esse mesmo, um outro estudo também uma meta-análise aí com mais de 2.000 pacientes, também teve o mesmo desfecho, né? Conseguiu achar o mesmo resultado final, também uma diminuição de mortalidade nos pacientes que usaram o complexo protrombínico. Então, resumindo, parece que os dois são eficazes, o complexo protrombínico mais rápido do que o plasma fresco congelado, e que parece que existe uma diferença de mortalidade para sangramentos graves, para sangramentos críticos, né? Então, a recomendação que tem do CHEST, que foi até publicado e atualizado recentemente, basicamente essa, né? Um RNI menor que 5, só segurar a dose do anticoagulante ou, eventualmente, diminuir a dose, dependendo de como tiver. Entre 5 e 10, vitamina K oral. Maior que 9, sem sangramento, também vitamina K oral. E com qualquer tipo de sangramento, suspender o varfarin, fazer vitamina K endovenosa e a utilização de plasma ou de complexo protrombínico ou de fator recombinante, que é algo um pouquinho mais distante da nossa realidade na maioria dos serviços. Então, mesmo em locais desenvolvidos, em países desenvolvidos, a utilização do plasma ainda é aceito. Não é entendido como o melhor resultado possível, mas é uma ferramenta aceita na situação que você não tem acesso ao complexo protrombínico. Então, outro contexto que é interessante a gente discutir as transfusões maciças. Já falamos um pouquinho então, de intoxicação cumarínica, transfusão maciça. O que tem de informação sobre transfusão de plasma? Esse é um dos estudos mais importantes dentro desse questão de trauma em transfusão maciça, o PROMPT Trial. Foram 34.000 pacientes acidentados, avaliados em 10 centros de trauma 1 dos Estados Unidos, que eles fizeram a transfusão de plasma de acordo com um ratio, uma proporção entre massa e plasma pré-estabelecido. E o que eles viram aqui? A mortalidade, ela está muito relacionada com o tempo, o tipo, a causa da mortalidade.
Então, até 6 horas, o grande bandido aqui são as mortes por hemorragia, né? Então, aqui até 1 hora, 88%, 84%, 75%. Passado dessas 6 horas iniciais, a gente começa a ter outras causas muito mais associadas com a lesão orgânica em si, falência dos órgãos, né? Então, lesão do TCE, sistema nervoso central, e outras causas que vão aparecendo aqui. Então, o foco para minimizar o sangramento deve ser nessas primeiras 6 horas. E todos os esforços devem ser feitos principalmente nessas primeiras 6 horas. Quando a gente avaliou a distribuição das transfusões de plasma de acordo com o tempo, foi visto que os pacientes que sobreviveram por mais tempo, 24 horas, foram aqueles que receberam as taxas maiores de plasma para hemácia. A grande maioria dos pacientes ainda utilizou taxas baixas, menores do que 1:2, mas aqueles que tiveram melhor resultado tiveram essas taxas maiores. Isso dá para a gente ver também nesse próxima tabelinha aqui. Então, ele pega aqui a mortalidade intra-hospitalar, compara aqui de acordo com a utilização, os ratios aqui das transfusões, e aqui, nessa primeira tabela de cima, até 6 horas da admissão do paciente, do acidente, e aqui embaixo, após 6 horas. E o que a gente vê é que há uma melhora significativa de diminuição de risco desses pacientes, um hazard rate aqui de 42, ou seja, diminuição de 58%, e aqui algo em torno de 77% de diminuição de risco, mas após as 6 horas, esse P não é significativo. Então, a utilização de transfusões de plasma no trauma, na razão de 1:1, faz sentido até as 6 primeiras horas, onde o risco de morte por hemorragia é grande. Passou dessas 6 primeiras horas, não tem grande diferença. Esse outro estudo também é bastante falado, foi publicado no New England 3 anos atrás, é o Pumper Trial, e aqui eles fizeram a transfusão de plasma, 2 unidades de plasma, durante o resgate aéreo no helicóptero, nos pacientes sob risco de choque hemorrágico. Então, eles tinham um score baseado, mais ou menos como a gente faz de transfusão maciça, para determinar quais são os pacientes sob risco de choque hemorrágico. Foram em torno de 500 pacientes avaliados, e a curva de sobrevida apresentou uma melhora de sobrevida para os pacientes que receberam plasma sobre os pacientes standard of care, né? Então, muito bem, no trauma tem isso já é praxe, já está acontecendo, e fora do contexto do trauma, né, a transfusão maciça, fora do contexto do trauma, que isso acabou acontecendo, as pessoas acabaram extrapolando os dados do trauma para outros contextos, e não necessariamente isso é verdadeiro. Quando ele avaliou esse estudo aqui publicado no JAMA, 31% das transfusões maciças aconteciam nas cirurgias cardíacas, cirurgias de transplante hepático, alguns casos de trauma ainda, mas a grande maioria dos casos aqui lidando com a cirurgia cardíaca, né? O que foi visto aqui? Que você usando aqui esse último número de todos os pacientes, excluindo os pacientes de trauma, que foram 767 pacientes, não houve mudança de mortalidade utilizando-se uma razão entre plasma e hemácia alta ou baixa, né? Então, aparentemente, a transfusão de plasma mais intensiva, nesse contexto de sangramento maciço não ligado ao trauma, não tem tanta evidência assim. E uma extrapolação, um racional, né? Se a gente está transfundindo hemácia e plasma, bom, se juntar os dois é sangue total. Vamos fazer um estudo com sangue total. Então, esse aqui foi um estudo também publicado em 2018, que tentou usar o que a gente até já conversou alguns webinars atrás, hemácias de sangue total com título baixo de hemolisina para pacientes recebendo com risco de sangramento maciço, né? Pacientes civis fora do quadro de guerra, quadro de violência, né? E o que foi visto aqui? Que não houve mudança nos pacientes recebendo terapia convencional com transfusão de hemocomponentes
guiados por exame ou recebendo sangue total, não houve nenhuma diferença nem de mortalidade total hospitalar, nem de 6 horas, nem de 24 horas. Então, mostrando que talvez a transfusão de sangue total seja tão bom quanto a transfusão de componentes fracionados. Além disso, o sangue total tem a questão também de ter um pouco de outros fatores de coagulação que nós não temos no PFC, eventualmente CRIO e eventualmente a plaqueta, né? Então, os grupos que advogam por isso têm falado que é muito mais fácil a gente ter um estoque de sangue total direcionado para essa população do que a gente ter que fracionar tudo isso e, eventualmente, ter que ficar fazendo compatibilizações, muito mais exame, muito mais custo, muito mais sorologia, para chegar no mesmo nível racional e correndo menos risco de efeitos adversos, né? Porque, no fim, é um doador só, uma exposição antigênica, tudo isso. Então, tem essa questão. No trauma, já está estabelecido plasma com hemácia em alta razão entre eles, geralmente menor de 6 horas. Fora do trauma, as evidências não são tão fortes, mas existe uma tendência de tentar utilizar isso, acho que faz todo sentido. E utilização do sangue total, também acho que faz sentido, pensando ainda em estudos aqui de não inferioridade, né? Mas aparentemente vai ter algum resultado também. E o que a gente pode fazer para melhorar essa prática? Isso acho que é uma questão importante, né? O que tem sido feito fora do país? Então, alguns estudos têm sido feitos utilizando algumas práticas mais restritivas, né? Então, esse primeiro estudo aqui baseou-se na introdução de guidelines bastante rígidos com a transfusão de plasma e depois fez um acompanhamento com auditoria, fez auditoria pré-transfusional para tentar acompanhar esses pacientes. Então, aqui foi antes a questão histórica, antes do estabelecimento desses guidelines, e depois do início dos guidelines, a gente teve uma diminuição bastante significativa do volume de transfusões de plasma. E um estudo que já é bastante consagrado, né, que é a experiência australiana com a implantação do PBM. Esse gráfico já é amplamente divulgado, todo mundo conhece, que foi na Austrália Ocidental, né, onde eles partiram de uma realidade aqui de transfusão de hemácia, plasma e plaqueta, e em torno de 5 anos eles conseguiram diminuir 41% das transfusões de hemácia, 47% das transfusões de plasma e também um pouquinho de transfusão de plaqueta. Então, parece que programas relacionados à melhor gestão do sangue, desde educacional, ferramentas para restringir esse uso, tem uma efetividade razoável e consegue melhorar isso aí. O que a gente tem de novo nessa história, né? Está muito na moda esses sistemas de suporte à decisão clínica, onde o médico lá na sua requisição eletrônica no hospital faz a prescrição de uma transfusão, e aí o próprio sistema consegue detectar, por exemplo, nesse exemplo aqui, que o paciente tem um RNE minimamente elevado, que é até 2.0, e que, teoricamente, segundo esse guideline, não seria recomendada essa transfusão de plasma. Se o médico tivesse de acordo, ele removia essa requisição, acabava por aí. Se ele tivesse a intenção de continuar com essa requisição transfusional, ele deveria assinalar e fazer um processo de justificativa, e toda a transfusão que era fora do protocolo, nesse serviço especificamente, no dia seguinte o médico recebia um e-mail do comitê transfusional tendo que justificar o porquê daquela transfusão, né? Isso era discutido periodicamente. Então, de uma maneira, criava uma barreira razoável para a utilização inadequada do sangue. O que eles viram aqui? E esse alerta só soava realmente quando tinha uma transfusão de plasma fora do protocolo. Então, eles tinham aqui, de maneira geral, 30 e poucos % das requisições demandavam um alerta, né? Desses 30 e poucos % aí, quase todas essas tiravam, era suspensa a requisição transfusional. A grande maioria estavam relacionados com algum sangramento ativo, ou seja, um RNI um pouco alterado, mas com sangramento ativo que não justificava pela coagulopatia. E
também aqui tinha uma quantidade boa, um pouco mais de 30%, que eram outras indicações clínicas, né? E aí é interessante a gente avaliar isso aqui, o perfil de cada especialidade, né? Então, vamos pensar nessas duas fileiras, a quantidade de alerta e quanto das ordens, das requisições foram suspensas. Então, os anestesistas davam alerta para todo mundo, mais de 50%, mas eles só suspendiam em torno de 25% as requisições. O cirurgião geral, em torno de 30% de alerta, mas removia menos de 10%. Cirurgião cardíaco dava alerta em 10%, mas tinha uma alta taxa de remoção da requisição. E a medicine, que seriam os clínicos, né, não cirúrgicos, também. Você tem um alerta em torno de 15%, mas com uma alta taxa de remoção. Então, a parte clínica e o pessoal da cirurgia cardíaca pareceu que foi muito mais adepto dessa abordagem, ou seja, concordavam com essa abordagem e tinha uma aceitação maior, foi mais efetivo do que, eventualmente, o cirurgião e o anestesista que estão lidando com situações ali do intraoperatório, sangramento agudo, que não dá tanto para confiar nos exames, né? Lógico que se tivesse um tromboelastografia aqui, um tromboelastograma, a gente teria um outro parâmetro para poder avaliar, que não só a percepção do cirurgião. Esse estudo aqui também tentou avaliar exatamente isso, né? Pacientes que tinham RNI até 1,7, e aí, antes e depois de fazer as intervenções, né? Treinamento, todos esses processos, 4 meses de intervenção. De maneira geral, teve diminuição de 5% de transfusões de plasma, mas um perfil diferente quando a gente olha as diferentes especialidades. Então, anestesia e cirurgia geral até aumentou a utilização depois da intervenção. Quando cirurgia cardíaca e a parte de clínica, teve uma diminuição significativa das transfusões de plasma. Também nessa mesma linha de tentar fazer uma transfusão mais esclarecida, uns serviços no Reino Unido montaram um aplicativo e fizeram uma experiência com alguns médicos, convidaram alguns médicos a utilizar essa plataforma, e na plataforma ele tinha basicamente o hemocomponente que ele estava querendo indicar e as situações clínicas que estava indicada a utilização daquele hemocomponente, né? Então, se a gente pegar para plasma aqui, sangramento maior, até recomendando aqui a transfusão de 1:1, sangramento com RNI acima de 1,5, ou acima de 1,5 com pré-procedimento, né? Foram 41 médicos que toparam fazer essa história, fazer esse teste, e eles avaliaram o pré e o pós-intervenção. Quando a gente pensa em concentrado de hemácia, 65% pediam corretamente a parte de hemoglobina menor do que 7. Depois da utilização da ferramenta, isso subiu para 97%. Menor que 8 com doença cardiovascular, 53%, passou para 100% depois do uso da ferramenta. Na história do plasma, mais interessante ainda, pré-procedimento com RNI de 1,7, 43% tinham a postura correta, passou para 75%. E também com um pré-procedimento com pacientes que têm falência hepática, a recomendação correta da transfusão sai de 65 para 87. Então, parece, se a gente conseguir dar ferramentas para uma decisão esclarecida, a gente pode melhorar o uso desse hemocomponente, das transfusões de plasma. Muito bem, e qual hemocomponente a gente deve utilizar? Depende. A gente está lidando com um hemocomponente do nosso estoque que tem alto título de hemolisina ou um que tem baixo título de hemolisina, né? Se a gente trabalhar numa situação ideal, a gente vai transfundir só isogrupo, né? Então, recipiente O, a gente passa O, A e por aí por diante. Mas, se a gente trabalhar com baixos títulos de hemolisina, a gente consegue ganhar alguma flexibilidade e algum manejo do nosso estoque para fazer transfusões seguras, mesmo não sendo isogrupo, né? Então, isso aqui é algo que a gente tem que ter em mente, uma ferramenta que a gente pode lançar a mão, absolutamente seguro, recomendado pelos guidelines britânicos.
Então, se a gente pudesse fazer uma lição uma mensagem final para a gente levar para casa, o que existe de recomendação? Eu peguei, então, 3 guidelines diferentes aqui que têm abordado essas questões. O guideline australiano, a recomendação da ABB e o guideline britânico do United Kingdom. Então, pacientes sem sangramento só para corrigir um RNI alterado, nenhum deles recomenda a utilização de plasma. Profilaxia pré-procedimento nos pacientes que têm um RNI com alteração leve até 2, nenhum deles recomenda a transfusão de plasma. Pré-procedimento com RNI acima de 2, os guidelines australiano e americanos recomendam a transfusão de plasma. Enquanto os britânicos, eles pedem, antes de você tomar essa decisão, da gente estratificar o risco do procedimento. Se for um procedimento de risco baixo, não fazer a transfusão. Se for um procedimento de risco alto, os dados são muito incertos, você pode fazer essa transfusão. Mas a abordagem deles aqui é muito mais assim, tente fazer um procedimento de menor risco, tendo em vista que esse paciente talvez tenha um risco um pouco maior de sangramento. Intoxicação cumarínica sem sangramento maior, mesmo que tenha sangramento, nenhum deles recomenda a transfusão de plasma nessa situação. Com sangramento maior, e aí principalmente os estudos estão falando em sangramento do sistema nervoso central, os dois aqui recomendam, o guideline britânico ele não se pronuncia nesse setor, e transfusão maciça da mesma maneira, né? Podemos utilizar aí, dentro desse contexto de coagulopatia, do sangramento, principalmente do trauma, no uso precoce menor que 6 horas aí. Então, isso é o embasamento assim, que a gente utilizou também para a elaboração das nossas recomendações. Esse material vocês já têm acesso, de indicação e de manejo, de orientação dos nossos médicos prescritores, então a gente deve discutir isso aqui nos comitês transfusionais, em abordagens educacionais, em divulgação por WhatsApp, tudo isso para a gente poder melhorar ou educar melhor essa escolha sobre a transfusão de plasma e junto, com certeza, das abordagens de auditoria pré-transfusional. Então, isso aqui a gente já existe, já é uma prática que a gente deve utilizar e depois dessa conversa toda para a gente tentar argumentar com as devidas ferramentas com os nossos colegas. As doses, tudo isso já está bem estabelecido, nós já sabemos isso, então todo esse material já tem toda essa ferramenta para vocês poderem utilizar e tentar melhorar as nossas práticas. E como não podia faltar, em homenagem ao nosso Dr. Valdir, que nos prometeu hoje um brinde de São João, eu deixo aqui a última mensagem no nosso maravilhoso licor de genipapo, para que vocês, se vocês tiverem a oportunidade de tomá-los, Dr. Valdir garante que é sucesso, com certeza.